Esse xadrez político envolvendo possíveis alianças para o segundo turno. Vamos conversar a partir de agora com a Deise Ciocari, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Ela é doutora em ciência política. Deise, seja muito bem-vinda à programação da Jovem Pan News. Ótimo domingo para você. Oi, Daniel. Prazer falar contigo. Pois é, para começar, queria naturalmente trazer a reflexão sobre a reta final da campanha. Quando a gente olha para São Paulo, vimos muitas trocas de acusações, insultos, debates que passaram longe do debate de propostas e muito mais situações acabaram deixando, inclusive, o eleitor muito mais confuso sobre quem escolher para representá-lo, não somente no Executivo, como também na Câmara de Vereadores. Mas queria que você trouxesse uma reflexão sobre a eleição que termina no dia de hoje e as projeções para o segundo turno, né? Uma nova estratégia, uma nova dinâmica e, naturalmente, o eleitor tendo que ficar atento exatamente àquilo que eles vão apresentar a partir do resultado que será anunciado hoje à noite. Daniel, a gente teve uma campanha bem diferente e ela foi intensificada pela questão da violência, e a violência ela saiu do campo simbólico, né? Ela foi para o campo físico. A gente tem uma máxima na ciência política, e o Schumpeter fala muito disso, que as massas elas seguem os seus líderes, né? Então, quando os líderes mostram esse tipo de violência nos debates, durante a campanha eleitoral e nos seus discursos, a tendência é que as massas sigam esse mesmo tipo de violência. E aí, num país que já tem uma polarização tão exacerbada, a possibilidade desse aumento na violência ele é muito grande, né? Então, precisa que o que é necessário é que os políticos deem o exemplo e voltem aos debates normalizados para que a população também se acalme, né? O que a gente espera hoje na votação do dia de hoje, até o prazo de encerramento, é que os ânimos estejam mais calmos, né? A gente sabe que a última semana de campanha ela é sempre uma semana muito decisiva. Então, ou o candidato ele vai se aliar a um grande nome político para ter mais visibilidade, ou ele vai trazer um fato novo. A questão é que nessa campanha política de São Paulo, o fato novo foi uma fake news, foi algo muito sério. Então, a gente precisa restabelecer os velhos códigos de ética, né? Segundo turno, Daniel, zero a campanha, né? E a gente recomeça, é outra metodologia, são outras propostas, a gente zera a campanha e aí o jogo recomeça, né? Então, a decisão de hoje ela vai ser muito importante até para dar o tom desse segundo turno e para a gente perceber, Daniel, o que está acontecendo com o eleitorado de São Paulo, né? Porque um empate triplo, ele indica uma crise na representatividade, né? Então, o dia de hoje é muito importante, principalmente para a capital de São Paulo. Pois é, daqui a pouco, inclusive, traremos ao vivo o balanço Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições, o processo eleitoral até aqui. Daqui a pouco, informações ao vivo de Brasília. Agora, Deise, pegando inclusive a informação, a pergunta que a gente coloca na nossa tarja principal, como devem ficar as alianças para o segundo turno? Você trouxe a situação de São Paulo em destaque. Eu fico imaginando, bom, depois de uma campanha em que os candidatos trocaram tantas ofensas, acho difícil que algum queira manifestar apoio a algum candidato que ele tenha, por exemplo, ofendido em um debate eleitoral. Essa migração de votos deve acontecer de maneira orgânica ou quando você fala, segundo turno é uma nova eleição, os candidatos perdedores também esquecem do que aconteceu no passado e provavelmente subirão no palanque, vão tirar fotos com aquele que eles xingaram no passado fazendo o V da vitória. O que a gente pode esperar? Olha, Daniel, eu acredito que assim, a gente tem uma máxima na política, né? O Norberto Bobbio fala muito disso, que o objetivo da política é chegar no poder, se manter no poder e tirar o inimigo do poder. Então, segundo turno zera tudo mesmo. É claro, a gente tem um ou outro candidato, principalmente quando se refere à disputa de São Paulo, que já declarou que não vai apoiar ninguém no segundo turno, né? Então, esse é o caso do Datena. Mas fato é que quando o poder está em jogo, essas velhas brigas elas acabam sendo esquecidas, né? Então não existe mais palavra dada nesse meio político e quem fala isso é Maquiavel, né? Para você se manter no poder, você inclusive esquece a palavra que você deu. Então reitero o meu ponto aqui. Segundo turno, zero jogo e tudo recomeça. É bem possível, sim, que a gente veja antigos inimigos, antigos opositores políticos do mesmo lado do palanque, eu não duvido. Claro que essa campanha eleitoral ela teve uma questão da violência que foi muito maior, então alguns personagens eles devem se retirar desse jogo, mas velhas alianças elas podem ser retomadas ou podem ser construídas, alianças podem ser construídas em busca da manutenção do poder, sim.
Agora, olhando para a disputa aqui em São Paulo, né, Deise? A gente teve o episódio da apresentação daquele laudo que associava Guilherme Boulos ao uso de drogas. Depois, após uma perícia da Polícia Civil de São Paulo, foi constatada a falsidade, né, desse documento. De que maneira esse episódio pode contaminar a percepção do eleitor e mexer, inclusive, com a decisão dele no momento de voto? Claro que aqui a gente faz uma reflexão jornalística sobre um fato que aconteceu na última sexta-feira e os desdobramentos e decisões da Justiça, que inclusive a Justiça que determinou a suspensão de 2 perfis do candidato em questão. Acredita que isso terá um impacto? É difícil projetar sobre qual é a reflexão que o público faz? Ou você acha que ele não tende a se preocupar com essas minúcias das notícias e ele segue a sua convicção independentemente do que sai no portal de notícias, por exemplo? Daniel, a gente vive hoje com essa polarização exacerbada e com essa questão das redes sociais muito em evidência. A gente tem uma questão que ela é muito importante de ser analisada, que é a busca pelo viés de confirmação. Então, o que acontece? É muito mais fácil quando eu vejo, por exemplo, os portais, os veículos jornalísticos, eles normalmente vão dar a notícia como ela aconteceu, né? E se você não concorda em como o veículo deu essa notícia, esse veículo ele provoca em você um desconforto e é muito difícil você lidar com desconforto. Então, eu acabo repudiando esse veículo de informação porque ele me deu uma notícia que não é de acordo com o que eu penso. Então, com a ascensão das redes sociais, ficou muito mais fácil a gente buscar o viés de confirmação. É muito mais fácil eu consumir uma informação que eu já tenho tendência a acreditar, porque ela vai me dar uma sensação de prazer, ela não vai exigir de mim um grande esforço cognitivo, e aí está tudo bem. Por isso que é muito fácil acreditar em fake news quando você já está tendenciado a acreditar naquele tipo de informação. Então, é o que eu tenho falado constantemente, assim, para quem já busca o viés de confirmação, um celular, um aparelho de celular, nunca é só um aparelho de celular, existe toda uma história por trás. Então, quando um candidato, ele divulga uma informação falsa, uma mentira, porque é isso que são as fake news, quem já está tendenciado a acreditar nesse candidato vai acreditar nas fake news, porque não vai buscar em si o desconforto de questionar aquela notícia. Mas o veículo de informação está falando que é falso. Mas o veículo de informação está provocando um desconforto em mim, o candidato não. Então, é muito mais fácil você acreditar nas fake news quando você já tem uma probabilidade de acreditar naquele tipo de notícia. E as redes sociais, que não são um problema, o problema é como nós lidamos com isso, as redes sociais, através dos algoritmos, elas tendem a te dar aquela informação que você já acredita. E aí, a partir do momento que a fake news chegou em mim, por que eu vou procurar o contrário? Se essa informação ela já está corroborando tudo aquilo que eu penso. Então, o desmentir a fake news acaba tomando um espaço muito pequeno em relação à grandeza, e essa grandeza é bem entre aspas, do que foi a catástrofe das fake news, né? Então, por isso que esse viés de confirmação, ele acaba prejudicando muito a busca pela notícia real. É muito mais fácil eu acreditar numa coisa que eu já estou tendenciada a acreditar. Deise Ciocari, doutora em ciência política. Deise, antes de te liberar, mais uma questão, porque eu me lembro que no início do processo eleitoral, da campanha, principalmente para São Paulo, falava-se muito da nacionalização do debate. Diziam, em São Paulo será uma eleição nacionalizada, inclusive com a participação de figuras nacionais. Falava-se no ex-presidente Jair Bolsonaro e também do atual presidente da República, Lula. O que a gente viu é que essa eleição ganhou um contorno muito diferente, muito especial, por conta da entrada de um outsider. E essas figuras nacionais foram deixadas de lado, inclusive o debate não se apoiou nessas questões nacionais de costumes, né? Houve um desvirtuamento daquilo que se planejava inicialmente, né? A gente teve alguns elementos novos nessa campanha, né, Daniel? Como tu falou, a gente teve a entrada de um personagem político que ninguém imaginava e que tinha o domínio das redes sociais. A gente teve também a inibição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não entrou com tanto afinco no candidato que ele apoia, né? Ele acabou deixando essa questão até para o governador Tarcísio, e isso acabou provocando um outro movimento no debate eleitoral, né? Então, a gente teve um player novo, a gente teve um candidato, um ex-presidente da República que se afastou um pouco do pleito e acabou dando até mais atenção à disputa no Rio de Janeiro, então isso acabou modificando a própria estrutura e a dinâmica dessa campanha eleitoral, né?
E aí, de novo, a gente tem a questão da crise da representatividade com esse empate triplo que se apresenta desde o início da campanha eleitoral. Então, a questão nacional, que a gente achava que ia entrar com muita força em São Paulo, ela mudou por causa dessas outras dinâmicas, e principalmente de um player novo que acabou dividindo um dos campos políticos, né? Então, não é um player novo que tem certos valores e costumes do bolsonarismo, mas o líder máximo do bolsonarismo apoiava um outro candidato. Então, toda a dinâmica acabou mudando por causa dessas questões pontuais aí, né? Enfim, o resultado saiu hoje de noite, a gente vai poder definir um pouco melhor o que pensa realmente esse eleitor paulistano que tem demonstrado desde o início da campanha esse empate triplo e essa não definição por um representante, né? É muito importante entender como o paulistano está votando a partir de agora. Pois é, muitos disseram, inclusive, que esse candidato, o outsider, teria dividido um grupo político. Vamos aguardar. O Felipe Monteiro, PP, quer fazer uma pergunta para a Deise também. Vai você, PP. Eu, pelo menos, não estou escutando o Felipe Monteiro. Bom, a gente vai consertar, ajustar. Está sem áudio o Felipe Monteiro, então daqui a pouco a gente traz o questionamento dele. Agora, Deise, em relação às projeções para 26, também tem gente que fala que as eleições municipais servem como laboratório, né? Algumas experiências são feitas, alguns nomes são testados para eleição nacional. É possível que partidos saiam desse processo com algumas respostas e alguns nomes saiam maiores? Sim, com certeza, Daniel. A gente tinha uma projeção, o PL, na verdade, né, o Valdemar Costa Neto tinha dito que queria, o PL, se eu não me engano, ele tem 350, 370 prefeituras. O Valdemar Costa Neto tinha dito no início do pleito eleitoral que queria que o número de prefeituras fosse para 1.000. Por quê? Justamente para ter uma sustentação e uma base para 2026, né? Agora ele já tem falado que quer dobrar esse número, né? O PT, pelo menos nas projeções que a gente tem, não deve fazer um grande número de prefeitos e vereadores, né? Então isso deve prejudicar a base para 2026. O que a gente tem agora, no primeiro momento, Daniel, é uma estimativa de que o Centrão vai ser o grande vencedor dessas eleições. E é óbvio que isso acaba mudando também a dinâmica no Congresso Nacional, né? A gente tem que lembrar que ano que vem a gente tem sucessão das casas, e muda também a estrutura e a configuração para 2026, né? Então, o presidente Lula vai ter que articular de uma forma muito diferente em relação a esse Congresso, que consegue fazer uma base de prefeitos muito forte, né? Então, essas eleições de hoje, elas são definidoras para 2026, então a grande base, a grande estrutura que vai compor as eleições de 2026. Deise Ciocari, doutora em ciência política, colaborando mais uma vez nessa cobertura especial. Deise, continua com a gente, agradeço muito a participação até aqui. A gente, claro, vai seguir trazendo todas as atualizações e informações.